Olá, gente, tudo bem? Começando a nossa live do INSS, um excelente concurso que ainda tem muitas vagas a prover, não é mesmo? Nós vamos resolver as últimas questões cobradas no certame passado e explicar um pouquinho sobre as matérias que compuseram essas perguntas. São 12 enunciados e com as matérias, com os conteúdos que lhes são inerentes, tá bom? Qualquer dúvida, o professor fica à disposição no Instagram, @prof_Ferdinando Scremin. Vamos lá então, aula na tela, nós temos aqui CESP-Sebrasp, que foi a banca responsável pelo último certame em 2022, e aí utilizando o filtro do que, nós extraímos esses enunciados. Aqui, técnico do Seguro Social, pegamos como referência a JECS de Guarulhos, tá certo? E a primeira pergunta diz: a respeito dos serviços públicos, controle e responsabilização da administração, improbidade e processo. Esse enunciado aqui não traz nada para mim, porque ele não revela o que ele quer. O que a pergunta pede está aqui. O direito de petição, por meio do qual as pessoas podem formular postulações, pedidos aos órgãos públicos, é um meio de controle administrativo. Essa é uma pergunta conceito. Você não vai achar essa pergunta na lei, no texto da lei. O direito administrativo é um direito filosófico, né? Um direito que envolve um conjunto harmônico de princípios, como ensina o professor Eli Lopes Meireles, saudoso professor Eli Lopes Meireles. Então, pessoal, aqui você não vai achar em lei seca, aqui você não vai achar em apostila de bizu. Ou sabe a matéria, ou não sabe. Por isso que eu insisto bastante nas minhas aulas que não adianta ficar decorando bizu em administrativo, porque as bancas já sacaram isso e elas não estão mais perguntando bizu. O bizu ajuda? Ajuda. O macete ajuda? Claro, não vou ser também leviano dizer que não. Mas, se você não conhecer os conteúdos, fica difícil responder uma questão como essa. O que é direito de petição? Primeiro ponto. O que é controle administrativo, que é o principal para a pergunta? Bom, o direito de petição está explicado aí, né? É um instrumento pelo qual as pessoas podem formular pedidos, postulações aos órgãos públicos. Então vamos lá. Se o professor quer averbar um tempo de serviço na minha folha funcional, eu tenho direito de petição, eu tenho direito de pedir. Petição nada mais é do que pedir. Eu posso pedir ao Estado que analise a minha postulação, a minha pretensão, o meu pedido. Se você, por exemplo, vai requerer um alvará, vai requerer uma licença, vai fazer um pedido de indenização, isso se dá por meio do direito de petição. Então vamos supor, por exemplo, que tem lá uma denúncia que é encaminhada à administração pública por meio de uma petição, de um pedido. E essa denúncia, ela fala de vários equívocos que estão acontecendo na administração pública. Ela relata, inclusive, indícios de corrupção, ela relata uma série de desmandos, né? Ela relata problemas que estão acontecendo no dia a dia. Como se chama isso, professor? A denúncia formal é uma representação, esse é o termo que se dá. Tá bom? Nas nossas aulas do que nós fazemos toda a análise dos diversos tipos de instrumentos relacionados ao direito de petição. Mas aqui, não há dúvida, estamos falando da representação, que formula a denúncia sobre ilegalidades. E aí, isso é um meio de controle? Bom, primeiro, o que é controle administrativo? Controle administrativo significa fiscalização e correção da administração, fiscalização e revisão. Eu sempre brinco com os meus alunos e com todo respeito, tá? Com todo respeito, eu falo, olha, você é casado, então você sabe o que é controle aí na sua casa, né? E a gente brinca, etc. Por quê? O controle está ali, está fiscalizando, está corrigindo, está verificando que horas que chega em casa, que horas que sai, onde é que foi, o que trouxe do mercado, o que gastou no cartão. As famílias têm os seus controles, têm os seus instrumentos de controle. A administração, idem, gente. A administração tem o chamado controle administrativo, não é mesmo? Por meio do qual se fiscaliza o emprego das verbas públicas, a aplicação de dinheiros públicos, a execução das obras, tudo isso é controle. Então, está perguntando aí se o direito de pedir, de representar, de indicar, inclusive, ilegalidades,
é um meio de se controlar, de se fiscalizar, de se corrigir a administração. É claro que sim, a resposta é verdadeira, porque quando eu levo ao conhecimento da administração problemas que estão havendo, eu permito que a administração exerça a sua autotutela, que ela verifique os problemas que ela está enfrentando e aí ela possa se corrigir, tá bom? Portanto, aí o gabarito com o qual eu concordo em número, gênero e grau é certo, resposta certa, esse é o gabarito da questão, tá bom? É sim meio de controle administrativo, tá certo? Você tem que entender que o controle envolve a atuação da própria administração pública se corrigindo, envolve o poder legislativo que fiscaliza o executivo com auxílio dos tribunais de contas. Os tribunais de contas verificam a regularidade das contas, não é, dos demais poderes. Nós temos também o controle exercido pelo Ministério Público, nós temos o controle social, exato, o controle da população por meio da ação popular, por meio das ouvidorias que recebem denúncias, canais de denúncias, por meio também dos observatórios sociais, né? Cidades aí que têm observatórios sociais muito ativos. Isso ajuda no controle administrativo? Claro que sim, né? Formas de controle. E o direito de petição é um deles, é um desses instrumentos que compõe esse princípio fundamental da administração pública de se fiscalizar e corrigir. Eu dou toda essa explicação para mostrar para você que o controle é algo muito amplo e que você precisa entender o porquê dele. Porque a razão das coisas ajuda o aluno a entender a matéria, né? Até ontem eu via no Instagram uma aluna colocando, olha, eu errei essa pergunta 3 vezes, errei na prova, errei mês passado e errei hoje. Eu fiquei perguntando, por que será que a pessoa erra 3 vezes a mesma pergunta? Ela até brincava, eu posso pedir música no Fantástico? Né? Aí mandei mensagem, ela manda a pergunta aqui para mim. Ela mandou e tal, era uma tese relacionada ao tribunal do júri, outra matéria, o professor também dá aula de processo penal, uma outra matéria. E aí eu parei para analisar o porquê desse tríplice erro. Né? Eu cheguei à conclusão, porque não entendeu a matéria. Não há outra justificativa. Porque se tivesse entendido a matéria, feito uma revisão do conteúdo no primeiro, o erro não tinha errado no segundo. Aí que está o pulo do gato. Quando você erra uma questão no concurso, gente, você precisa revisar não só a questão, mas sobretudo o conteúdo que está ali atrás daquela questão, que baseia aquela questão. Vou falar um termo chique, que subsidia, que é subjacente à questão. Se você não entender o porquê do teu erro, você vai errar de novo, vai errar a segunda vez, vai errar a terceira vez. Então, numa questão dessa, se você errou, primeiro, você tem que estudar o que é direito de petição. Segundo, você tem que estudar o que é controle administrativo. Depois, você tem aqui ainda 18 comentários. 18 comentários dos colegas tratando da questão. Isso ajuda muito, porque são alunos como você, concurseiros como você, que tiveram dificuldade na questão ou que querem acrescentar alguma coisa que entenderam devido. Esse é o grande mote, o grande diferencial do que, né? Essa comunidade de questões que traz os comentários. Beleza? Mas dito isso, vamos para a pergunta de número 2, que trata da improbidade administrativa. E quando o assunto é improbidade administrativa, nós estamos falando da Lei 842992. Quando você abre a lei lá no site do Planalto, pessoal, você vai ver muita coisa riscada assim, ó, igual está aqui. Vou mostrar para você. Ó. O preâmbulo riscado e depois o texto sem o risco. Esse é o texto atualizado. Aí você vem aqui, artigo 1º riscado, depois o artigo 1º normal. O artigo normal aqui é o atualizado pela Lei 14.230 de 2021. Professor, o que eu faço então para ter acesso direto ao texto atualizado? Você vem aqui e clica nessa opção texto compilado, aqui na parte superior esquerda da tela. Parte superior esquerda, texto compilado, aí sim. Agora você vai ter o texto que está valendo. Só tem um detalhe, não adianta só estudar o texto, tem que estudar a jurisprudência, porque muitos artigos aqui foram afetados, né, foram modificados, ou quanto ao entendimento, por decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Onde é que eu acho esse material, professor? Eu tenho um e-book
gratuito para você. Acho que a maioria dos meus alunos já pediu. Se você ainda não pediu, é só mandar um direct lá no Instagram, @prof_Ferdinando Escremin, deixa o seu e-mail e fala: professor, eu sou seu aluno do quê? Assisti a sua live do INSS, gostaria do e-book. Coloca o e-mail, senão não consigo mandar, e aí o professor envia. Tá bom? Dessa lei toda, me parece que só 2 artigos não foram modificados. E ainda assim, do que sobrou, ainda tem várias interpretações do Supremo. É por isso que eu compilei tudo num e-book. Tá bom? Cuidado, essa lei vem chovendo nos concursos. Ela caiu em praticamente todos os últimos certames. Praticamente todos os últimos certames, os que eu vi, tinham questões da lei de improbidade. Tá certo? E nos mais variados níveis, para juiz, para servidor, aqui para o INSS caiu, para a polícia tem caído. Então é uma matéria que você precisa saber com o coração, precisa saber de cor. E o que a pergunta pede? A pergunta diz o seguinte: a voluntariedade do agente é suficiente para caracterizar a conduta ilícita como crime de responsabilidade administrativa? Basicamente isso. Se basta o agente praticar um fato, que automaticamente eu já vou considerar isso ato de improbidade. É porque foi voluntário, né? Ele foi lá e fez porque quis, né? Voluntariedade tem a ver com a própria prática do ato. Isso já é suficiente? A mera prática do ato administrativo? Certa feita, um agente político me procurou, assim, num evento, e falou: olha, né, até desabafou, eu despachei um processo de licitação, que estava na minha mesa, simplesmente mandei lá para o setor responsável, e hoje eu estou respondendo por improbidade administrativa. Mas eu nem sabia qual era o problema ali que foi apontado depois. Eu simplesmente assinei e mandei porque era um ato de ofício, eu precisava praticar esse ato. E aí? Eu tenho dolo? Eu tenho culpa? Existe culpa ainda? Na verdade, não, né? Não há mais culpa, só há ato de improbidade doloso. Só falamos doravante de atos de improbidade dolosos, tá? E a voluntariedade basta? Ela é suficiente? A lei diz que não. A lei diz que não, tá bom? Olha aqui, ó. Artigo 1º, parágrafo 2º, que fala do conceito de dolo, Olha aqui, ó. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, que são os artigos que tratam dos atos de improbidade em si, ou numa linguagem mais densa, nos tipos normativos de improbidade. As improbidades em si estão lá no 9º, 10 e 11. Não bastando, última frase, não basta, não é suficiente a voluntariedade do agente. Por quê? O professor explica. Em palavras bem simples, a improbidade veio para pegar o corrupto, o desonesto, e não o incompetente. Não o incompetente, mas o desonesto, o corrupto, o larápio. Tá certo? Então a ideia aqui é que precisa alcançar livre e conscientemente o resultado ilícito que está tipificado nesses 3 artigos, nessas 3 colunas, nessas 3 classificações de atos de improbidade. Artigo 9º, enriquecimento ilícito, 10, lesão ao erário, 11, violação a princípios. E não basta, não é suficiente a voluntariedade. Então, no caso desse agente político que desabafou, eu só despachei um processo, né? Eu não tinha vontade livre e consciente de desviar recurso público, eu nem sabia qual era o problema que depois me causou uma baita de uma dor de cabeça. Tanto que esse agente político respondeu por culpa. Né? E aí? O processo estava em curso, o processo foi extinto em relação a ele por ausência de dolo. Tudo bem? Então, dolo é querer o resultado, é querer fazer, é colocar o pé na jaca, sabendo que vai colocar o dinheiro na cueca, desviando o recurso público, e não basta a voluntariedade. Não é porque simplesmente assinou alguma coisa lá que automaticamente está responsabilizado. Não é assim que funciona. Tá bem, pessoal? Então, voltamos aqui. A voluntariedade é suficiente? Não, não é suficiente. E o gabarito, portanto, é errado, tá certo? Vamos ver aqui nas estatísticas, nós temos muitos comentários, eu volto a falar,
diferencial do que com essa grande comunidade de concurseiros trocando ideias entre si. E só 11% erraram porque é uma questão letra de lei. Só por curiosidade, naquela primeira questão do direito de petição e do controle administrativo, eu não mostrei as estatísticas, né? Vamos lá então, nós temos 23% de erros, um percentual maior do que a segunda questão, porque a primeira questão é doutrina e a segunda questão é letra de lei. O que significa que o pessoal procura no administrativo ler mais a lei do que estudar a doutrina. E às vezes isso prejudica a correção da pergunta, né? O entendimento e a resolução do enunciado. Mais uma aqui sobre concessão administrativa. Essa é uma pergunta conceito que está na lei. Concessão administrativa se dá quando seu objeto é a prestação de serviço do qual a administração seja usuária, ainda que indireta. Você lê isso aqui e fala misericórdia, né? O que é que essa pergunta quer dizer? Aonde eu vim parar? Pessoal, vamos tornar isso bem fácil. O que é concessão administrativa? Nós estamos na parte dos serviços públicos, em que a administração pode celebrar parcerias público-privadas, algo que já vem desde o Império, né? Na construção de estradas de ferro, ali, Rio Minas, etc. O imperador buscava parceiros privados para realizar projetos de interesse público. E nós temos uma lei recente que trata disso. Vou mostrar para você, olha só. Lei 11.079 de 2004. Ah, professor, recente? Digo recente quando comparado com a época do Império, né? Então, institui normas gerais para a licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, a chamada PPP, tá certo? Grandes projetos que envolvem participação do poder público e da iniciativa privada em áreas como infraestrutura, né, com grandes projetos aí. Então, o que diz a lei lá no artigo 2º? Ela fala, parceria público-privada é um contrato, mas não é um contrato comum, é um contrato administrativo de concessão, né, de serviços públicos ou obras públicas nessas duas modalidades, patrocinada ou administrativa. Então, quando você pega ali, por exemplo, uma rodovia pode ser objeto de concessão via PPP. E essa PPP pode ser de duas formas, patrocinada ou administrativa. Qual é o bizu? E aqui tem bizu para você. Na concessão patrocinada, lembra de patrocínio? Alguém paga alguma coisa, né? Alguém chega e patrocina. Por que ela é chamada de patrocinada? Porque eu tenho tarifa mais contraprestação pecuniária do Estado, do parceiro público ao privado. Então você vai pagar o pedágio? Vai, mas vai ter um patrocínio. O Estado vai chegar e vai ajudar ali o parceiro privado com recursos. E o que eu ganho com isso? A tarifa é mais baixa, óbvio. A tarifa vai ser mais barata, vai ser mais módica. Princípio da modicidade tarifária, tarifa barata, mais acessível aos administrados. Por isso que tem o nome patrocinada, porque o pai Estado chega com recursos públicos além da tarifa que vai ser cobrada do usuário. Você vai pagar a tarifa, mas o Estado vai chegar com contraprestação. Tudo bem? E a administrativa? A administrativa começa com A de administração pública sendo usuária. Por isso que ela é administrativa. Tem A de administração. Concessão administrativa, a administração pública é a usuária direta ou indireta, ainda que isso tenha obra ou fornecimento, instalação de bens. Beleza? E o que a questão cobrou? Cobrou a concessão administrativa. Nós vimos aqui. Concessão administrativa é um contrato de prestação de serviços em que a administração é a usuária direta ou indireta, ainda que envolva outras coisas. E o que diz a questão? A concessão administrativa se dá quando seu objeto é a prestação de serviço do qual a administração pública seja a usuária, ainda que indireta.
que diz a lei? Direta ou indireta. Então tá certinho, é letra de lei. A questão só deu uma modificada ali na estética, nas palavras, né? Mas tá certinho aqui para você, tá bom? Então você precisava conhecer a lei das PPPs, que não é uma lei fácil de digerir, e é por isso que nós estamos aqui, né? Para isso que existe professor, graças a Deus, né, gente? Vamos ver? 30% erraram. Por quê? Professor, aí é difícil cravar, mas a lei é complicada, né? Preciso entender a lei, etc. Pois é. Vamos lá para a questão de número 4. Ainda tratando da delegação de competência. Estamos aqui na questão dos poderes e da possibilidade de delegar a competência de um titular ao outro. O Estado pode delegar atribuições. Pode. Por exemplo, vou dar um caso aqui, né? Quem é que inaugura fórum de justiça, lá o prédio do fórum? É o presidente do tribunal. Mas já aconteceu, por exemplo, do presidente estar indisposto ou estar em alguma outra situação em que ele ligou para o juiz diretor do foro e falou: olha, eu não vou poder comparecer, você vai lá e inaugura o prédio do fórum para mim. O que é isso? É uma delegação de competência. Ele passou essa missão, aspas, aí é um termo policial, né? Ele passou a missão para outro servidor, para outro agente político. Ele, presidente do tribunal, disse para o juiz diretor do foro: vai lá em meu nome e abre lá a solenidade, me representa e inaugura o fórum. Pode sim. Pode sim. Então é possível haver essa delegação. Delegação de competência é a transmissão desse agir a outra pessoa. É necessário que exista subordinação hierárquica? Vamos lá. Na área policial fica mais fácil e resolver isso, né? Eu era delegado de polícia no município do Mato Grosso, chamado Peixoto de Azevedo. Nisso me liga um delegado de polícia lá de Nova Chavantina, que fica ali próximo a Goiás, né? na divisa com Goiás, e pediu para eu cumprir um ato lá que era de atribuição dele. Ele me delegou a competência. Havia subordinação hierárquica entre a gente? Ele era meu chefe? Não, ele não era meu chefe, porque Nova Chavantina era uma delegacia regional com seus delegados e Peixoto de Azevedo era outra regional subordinada a Sinop. Então, coisas diferentes, né? Coisas diferentes. Ele não era meu chefe, eu não estava subordinado hierarquicamente a ele. Mas, óbvio, o delegado, né, precisa de uma ajuda aqui, nós vamos lá e fazemos. E, de fato, ele mandou lá os documentos, etc. E houve esse apoio da delegacia, né, por delegação de competência, porque era a competência dele, ele que estava presidindo o inquérito lá em Nova Chavantina. Então, nós não tínhamos subordinação hierárquica. É necessária a subordinação hierárquica? Não. Olha a pergunta: a delegação de competência de um titular ao outro depende de subordinação hierárquica? É condição? Não é. Não é condição. Como é que eu sei isso? Entendendo o direito administrativo. Essa é outra pergunta que você não vai achar no caderno de lei seca. Essa é outra pergunta que, se você não conhecer a matéria, e até com alguma profundidade, né, embora seja um concurso aqui para o INSS, não é um concurso de carreira jurídica, não é para promotor, não é para juiz, mesmo assim, se você não entender a matéria, você vai rodar aqui, né? Vai dançar, vai perder a questão, tá bom? Depende de subordinação a delegação de competência? Não depende. Observa aqui que quanto mais polêmica a questão, ou quanto mais difícil, você tem um número maior de comentários. Aqui, 41 comentários, né? Vamos ver as estatísticas e 23% erraram. Beleza? Mais de 6.200 pessoas errando essa questão, que exige, volto a dizer, conhecimento das bases do direito administrativo. Vamos embora. Mais uma a respeito dos agentes públicos, regime jurídico, blá, blá, blá. A condição de acionista de sociedade privada impede a posse em cargo público? Em outras palavras, se eu for acionista de uma empresa,
eu não posso tomar posse em cargo público? Está errado. Isso não é problema, isso não é empecilho. Por quê, professor? Vou mostrar para você. O artigo 117 da Lei 8.112 trata das proibições ao servidor público. Então, o artigo 117 deve ser memorizado para quem vai fazer o concurso do INSS, óbvio, assim como tudo a Lei 8.112. E o caput fala, ao servidor é proibido, ele não pode fazer nenhuma dessas condutas, não pode praticar nenhuma dessas condutas. E aí nós temos aqui no inciso 10. Ao servidor é vedado, é proibido participar de gerência ou administração. Gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, bem como exercer o comércio. Só que a pergunta não cobra a regra, ela cobra a exceção, né? Ela cobra a exceção. Exceto, salvo, como acionista, cotista ou comanditário. Nessas 3 exceções, não tem problema. Professor, então significa que se eu passar no INSS e tomar posse, eu até posso ser acionista? Pode. Você pode ter ações do Banco do Brasil, você pode ter ações de uma empresa pública, de uma empresa privada, não tem problema. Né? Aqui eu estou falando de sociedade de economia mista, né? Tecnicamente. Tá? Só para ser bem claro, a gente está falando de direito empresarial. Mas eu não posso ser gerente, não. Nem administrador, também não. Gerente e administrador, não. Acionista, cotista, comanditário, não tem problema. Entendeu? Posso ser gerente? Não. Posso administrar a sociedade? Não. E acionista, cotista ou comanditário? Pode, porque daí você tem apenas uma participação na empresa. Você não exerce o comércio porque você não é gerente e nem administra. Tá bom? Aqui, na pergunta. A condição de acionista de sociedade privada impede, é óbice, é empecilho, é um problema para tomar posse? Não, porque não é proibição legal, então não é um problema, não impede a posse em cargo público. Entendeu? Ficou claro? Não impede a posse, não é um problema, não é uma proibição, tá tranquilo aqui. Beleza, pessoal? E nós temos 11% de erros, questão bem simples. Seguimos mais uma, vamos lá. Poderes da administração pública. E aí ele fala, por meio do poder regulamentar, cabe à administração pública criar mecanismos de complementação das leis a fim de garantir, de possibilitar a sua efetiva aplicabilidade. Então, para que serve o poder regulamentar, né? Nós temos aí um assunto bem polêmico que diz respeito ao Estatuto do Desarmamento. Só para te situar, não vou entrar no mérito, tá? Não me cabe aqui entrar no mérito. Está certo, não está certo, isso é polêmica, isso é questão política, não vou entrar no mérito. Tudo bem? Mas cito o exemplo para você se localizar. Tem lá essa questão do poder regulamentar explicando a lei, para dar aplicação à lei. A lei ela é genérica e abstrata, então você precisa complementar a lei, completar, preencher as lacunas, como se fosse um queijo suíço, com vários buraquinhos. Aí vem o poder regulamentar e preenche para dar completude ali à lei, para que a lei seja aplicada de forma efetiva, de forma adequada. Tudo bem? Para garantir que ela tenha condições de ser aplicada. Beleza? Então, nesse caso, pelo poder regulamentar, por meio do poder regulamentar, a administração cria mecanismos para complementar as leis, lembra do queijo suíço, a fim de possibilitar a sua efetiva aplicabilidade. Olha a cabeça do professor. Sim, é isso mesmo, o gabarito, certa resposta, tá bom? Vamos aqui nas estatísticas, só para ver se o pessoal está por dentro do poder regulamentar, está sim, só 13% erraram. Seguimos para a questão de número 7. A respeito dos agentes públicos, blá blá blá, é o mesmo enunciado, os jurados, embora colaborem temporariamente com a administração, não podem ser considerados agentes públicos. Cuidado aqui.
Nós temos várias classificações de agentes públicos e a palavra agente público ela é ampla, ela é gênero, do qual são espécies. Aí você tem agentes políticos, agentes administrativos, agentes delegados, honoríficos, né? Tem classificação que coloca os militares, tem classificação que coloca credenciados, há várias classificações. O CESP gosta muito da classificação do professor Eli Lopes Meireles, em que ele coloca os jurados como honoríficos, porque eles colaboram com a administração. Eles exercem um chamado munus público, uma função pública relevante, um munus público. O jurado, a partir do momento em que ele é escolhido no júri, no tribunal do júri, e presta o compromisso, ele passa ali a ter as funções de juiz. Sabia? De juiz do fato. Juiz do fato submetido a julgamento. Então ele passa a ser juiz do fato. Ele é agente público? Sim. Se ele vendeu voto, se ele se corromper, ele vai responder, por exemplo, na forma do artigo 327 do Código Penal. Ele pode responder eventualmente até por improbidade administrativa, né? Ah, professor, por quê? Se ele não tem cargo nem emprego? Porque não precisa. É a mesma coisa do mesário das eleições, ele é agente público também, e ele não tem cargo. Ele não tem emprego, mas ele tem uma função ali, que é temporária. Eu sei que vai durar as eleições, e daí acabou, né? Mas ele está colaborando, exercendo uma função pública relevante, exercendo um munus público, e evidentemente ele tem responsabilidades. Tá bom? No caso do jurado, o juiz pergunta se tem parentesco, né? Se tem algum impedimento que faça com que ele não possa julgar aquele processo, não é verdade? Se ele não comparece, ele é multado. Pessoal, tem uma série de responsabilidades aqui. Claro, o jurado também tem alguns benefícios, né? Poucos, mas tem. Tá bom? Então, nesse caso, nesse enunciado, eles colaboram temporariamente com a administração pública? Sim. Eles são considerados agentes públicos? Sim. E a pergunta fala o quê? A pergunta fala que não. A pergunta diz que não podem ser considerados agentes públicos. Está aqui, ó. Não podem ser considerados agentes públicos. Segundo o enunciado está errado. Resposta errada, vamos ver aqui nas estatísticas, 8% de erros, porque a maioria já sacou isso aqui. Mais uma a respeito do ato administrativo. E aqui, pessoal, essa é uma pergunta que eu reputo casca grossa. Essa é uma pergunta hard, tá bom? Porque ela fala dos sentidos da administração pública. A administração pública tem duas grandes categorias que expressam os sentidos, o jeito de ser da administração, tá bom? Isso nas aulas eu coloco o slide, eu explico de uma forma bem bacana, né? Mas para você entender, as duas grandes categorias, uma delas leva em conta quem faz as coisas na administração, quem faz, né? E quem faz é um sentido orgânico, um sentido subjetivo, um sentido relacionado à estrutura da administração, ao organograma da administração, né, no sentido mais formal, e nós temos uma outra categoria que diz respeito ao que é feito, a atividade administrativa. Então, aqui quando ele fala o ato administrativo, ele está se referindo a essa segunda categoria que eu falei, a essa atividade administrativa. Tá bom? A essa atividade administrativa que representa o sentido material, objetivo ou funcional. Por que não é orgânico? Porque orgânico lembra o organograma, lembra lá, né, a hierarquia da administração, lembra quem faz o quê, e não o que é feito. O que é feito é a atividade administrativa. Em palavras simples, a banca trocou as coisas. A banca trocou os conceitos, a banca trocou os sentidos. Tá bom?
Mas o professor não se contenta aqui em trazer esses conceitos sem explicar melhor para você. Então eu tenho quem faz o que na administração, certo? Quem faz, a letra do professor não é muito boa, tá, pessoal? E quem faz é o OZEF, tá bom? É o OZEF. Quem é o OZEF? Você não lembra do Olaf lá da Frozen? Aqui é o OZEF, é um cara legal, é quem faz o que na administração. E isso representa o sentido formal, estrito, subjetivo e orgânico. Eu pego aqui as últimas letras de trás para frente. F de formal, E de estrito, S de subjetivo e O de orgânico. Tá bom? E nós temos aqui uma segunda categoria que é o que faz. E o que faz é o FON, como um acordeon, uma sanfona, uma gaita. O que o acordeon faz? Fom, 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 fom. Beleza? Aí o M é material, o O é objetivo e o F é funcional. Tá bom? Cada uma dessas letras do FON e do OZEF representam um sentido. Quem faz é o OZEF, é um cara legal, é o Zé. Tá? Ele é quem faz, tudo bem? O O é orgânico, o S subjetivo, o E estrito, o F formal. É quem faz. O que a administração faz é o FON. Fom, 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 fom. Lembra do acordeon? Fom, 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 fom. F funcional, O objetivo, M material, atividade administrativa. Acho que agora ficou mais fácil. Não é isso? Então, o ato praticado é o que faz. O que faz é o FON. Funcional, objetivo e material. Aí ele fala orgânico. Não, orgânico não é. Orgânico está lá no OZEF. Tá bom? Então está errado porque ele troca os sentidos. Isso é muito comum. Caiu em delegado de São Paulo 2010, caiu em delegado de São Paulo 2014, VUNESP cobra, CESP cobra. Praticamente todas as bancas cobram esses sentidos, porque é muito difícil, né, aprender. Mas quando você cria imagens mentais, fica mais fácil. Tá certo, gente? Vamos ver as estatísticas, o que nós temos aqui. A mais da metade dos alunos erraram, claro, né? 14 mil erros. Uma questão com 14 mil erros, a banca está feliz da vida, né? A banca fala, peguei geral, porque exige um conhecimento um pouquinho mais denso. O que a gente faz aqui para você é memorizar de uma forma mais leve, mais fácil, tá bem? Seguimos. Questão de número 9, em que ele fala da transmissão de competência de uma pessoa jurídica de direito público para outra. De uma pessoa jurídica de direito público para outra. Então, quando eu crio uma pessoa jurídica, eu estou descentralizando. Como é que eu sei isso? Descentralizando quando eu crio uma entidade. O C de criar mais o EM de entidade. Então, eu tenho C de criar mais EM de entidade, descentralizar. Copiou? Pega as palavras. Quando eu crio uma pessoa jurídica, estou criando uma entidade, estou dando personalidade jurídica, vida própria, autonomia. Então, estou criando uma entidade, C mais EM, descentralizar. E aí ele fala descontração, né? Parece questão de balada. E aí, você foi para a balada? Fui lá conhecer a descontração administrativa. Né? Então, pessoal, não, né? Não tem nada a ver. Estamos falando da descentralização. A resposta aqui é errada. Beleza? Quando nós estudamos a organização da administração nas aulas do que, nós explicamos isso na ilimitada, né? De que forma essas duas grandes colunas sustentam a administração pública. A coluna da administração direta e a coluna da indireta. Professor, então se eu quiser ter essas aulas atualizadas, sim, é lá na ilimitada. Esse é o produto. Tá bom? Questão de número 10, falando da Lei 8429, improbidade administrativa. E ele fala o seguinte, ainda que
ainda que não seja agente público, aquele que induzir ou concorrer, culposa ou dolosamente, para a prática do ato de improbidade, sujeitar-se-á no que couber às disposições da Lei 8429. Pessoal, tem uma pegadinha aí, tá? Tem uma pegadinha aí. Por quê? Vamos lembrar que só existem atos de improbidade, doravante, dolosos. Então ele traz um conceito que está lá na lei, mas ele coloca a palavra culposa aqui no meio. E a palavra culposa se chama casca de banana para você. A boa e velha casca de banana. Não é culposa, não. Dolosa, portanto está errado. Beleza? Está errado por isso. Eu vou mostrar o artigo de lei, olha só. Está a lei na tela aqui, artigo 3º. As disposições desta lei da LIA são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente. Olha aqui, ó, dolosamente, apenas dolo, dolosamente para a prática do ato de improbidade. E a questão fala dolosa ou culposamente. Culposa ou dolosamente, vai, mesma coisa. Culposa não, só dolo. Beleza? Artigo 3º da Lei 8429. Vamos lá, vamos aqui para as duas últimas questões. A questão 11 fala do processo administrativo, da improbidade, citando ali as duas leis, além dos outros assuntos, e vamos à responsabilidade civil, que é o objeto do enunciado. Com base na teoria do risco administrativo, admite-se a pesquisa em torno da culpa da vítima, a fim de abrandar ou excluir a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Bom, o que é a teoria do risco administrativo? É uma teoria adotada na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz que o Estado responde por seus atos independentemente de culpa. Professor, mas e quando a vítima atua com culpa? Né? Vamos pensar aqui, por exemplo, tem lá uma estrada esburacada e tem placas avisando. E a vítima ignora essas placas e dirige em alta velocidade e capota o carro. Aí ela vai processar o Estado porque a estrada está esburacada. Tem uma discussão sobre a culpa da vítima aí, não tem? Tem. Isso pode ser admitido? Isso pode abrandar ou excluir a responsabilidade do Estado? Pode. Pode. O entendimento predominante é que pode. Então aqui, certa resposta. Tá bom? Certa resposta. Vamos para as estatísticas e nós temos 27% de erros. E a última, que fala do processo administrativo, que é a Lei 9784. Com certeza, se você vai trabalhar no INSS, você vai trabalhar diariamente com o processo administrativo federal, regulado pela Lei 9784. E aí ele pergunta a respeito do impedimento e da suspeição. Como é que eu lembro disso? Eu tenho que lembrar da lei. Vamos ver a lei? Nós temos dois artigos, o 18 e o 20. O 18 fala: é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que... Olha aqui, impedido, estamos tratando de impedimento. E aí temos três hipóteses. Impedido significa impedimento, né? Impedimento e suspeição, óbvio, o artigo 18 está falando do impedimento. Interesse direto ou indireto na matéria, quando participou do processo ou quando tem litígio, quando tem alguma lide, quando está processando, né, o interessado, o cônjuge ou companheiro. Eu resumo isso em três hipóteses. Hipóteses de impedimento: interesse na matéria, direto ou indireto, participação anterior no processo ou lide com o interessado, com quem é parte no processo administrativo, cônjuge ou companheiro. Tudo bem? Interesse, participação anterior, com perito, testemunha, etc., ou esteja processando o interessado. E o artigo 20 fala da suspeição. Suspeição, amizade íntima ou inimizade notória. Tá bom? Sou muito amigo, sou compadre, então sou suspeito. Tá? Sou suspeito.
Aquele cara não quero ver nem pintado de ouro na minha frente, né? Então, inimizade notória. Se eu ver, sou capaz de gastar o réu primário. Inimizade notória. Amizade íntima ou inimizade notória é suspeição. Aquelas outras 3 hipóteses, impedimento. Vamos ver a questão? Ela diz o seguinte, ó, será impedido de atuar no processo administrativo o servidor que tiver interesse direto ou indireto na matéria. Sim, sim. Artigo 18, inciso 1. Artigo 18, inciso 1 da Lei 9784. Além disso, poderá ser arguida a suspeição da autoridade que tiver amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados. Sim, está lá no 9784, no artigo 20. Amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados. Exatamente o texto da lei está correta. Vamos ver as estatísticas e aí nós temos aqui só 8% de erros, porque a turma leu a Lei 9784. Beleza, gente? Com isso, nós concluímos esta aula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se tem alguma dúvida, procure o professor no Instagram, @prof_Ferdinando Escrimin, e também aproveite, se quiser pedir o e-book da Lei de Improbidade devidamente atualizado, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.